gostaria de pensar nesse reino. Que reino é esse? E que rei é esse? Nós sabemos que todo reino tem um rei. E esse reinado, esse reino, ele foi anunciado por um anjo. Então você vê aqui que não é um reino qualquer. Diz a palavra de Deus lá no livro de Lucas, no capítulo 1, de 31 a 33, que o anjo apareceu a Maria e disse a ela que a virgem conceberia e daria à luz a um menino, a uma criança. E disse também para Maria que o seu reino seria eterno e o seu reinado nunca teria fim. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, nós temos que entender que reino é esse, que rei é esse. Se trata do Rei Jesus. E esse reino foi estabelecido pelo próprio Jesus aqui na terra. E o interessante é que quando Jesus veio estabelecer esse reino, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Para se entrar no reino de Deus, para ter parte desse reino, para fazer valer a nossa oração do Pai Nosso, esse desejo do nosso coração que viesse o reino de Deus aqui na terra, tem que haver arrependimento, tem que haver mudança de vida, tem que haver mudança de atitude. A palavra nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Antes de nós conhecermos a Jesus, nós fazemos parte de um sistema do príncipe deste mundo. E Satanás é o príncipe deste mundo. E a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Então todos nesse mundo estão debaixo do reinado de Satanás. Mas quando nós entregamos nossa vida a Cristo, através do novo nascimento, através dessa entrega total da nossa vida, do nosso ser, nós saímos do reino das trevas, do reino de Satanás, para o reino do Filho do seu amor, como nos diz também a palavra. Então, através do novo nascimento, nós passamos a fazer parte deste reino, mas o reino, ele é permitido, né? É permitido que nós entremos nesse reino através do arrependimento. Não se entra nesse reino de Deus sem esse arrependimento. Jesus falou também que o reino dele não é deste mundo. Hoje eu estou com uma colinha aqui, né? O Espírito Santo foi dando as direções, os textos para a gente. Quando Jesus estava sendo condenado, quando ele estava sendo levado diante dos reis da sua época, né? Dos governantes da sua época, da sua área, da sua região, perguntaram para ele: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu então: você está dizendo que eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. Então nós temos que entender que quando nós fazemos parte deste reino, através do novo nascimento, através do arrependimento, a gente passa a não ser mais regido pelas coisas do reino deste mundo, do príncipe deste mundo. E a gente passa então a estar debaixo das ordens, debaixo das normas do Rei Jesus. O reino não é deste mundo, as normas não são desse mundo, as regras não são desse mundo, as direções para a nossa vida, elas não são ditadas, elas não são expostas a nós através de conceitos, através dos valores desse mundo, mas elas são ditadas pelo céu. Mas como é esse reino? Esse reino não é um reino visível. Muitos pensam que, eu sou filho do rei. Quantas vezes a gente ouviu, né? Eu tenho que ter tudo, eu tenho que ter todas as coisas, eu tenho que ter só vitória, ter conquistas, porque eu sou filho do rei, né? Eu não posso ter falta de nada, eu não posso padecer enfermidades, eu não posso ter dificuldades, problemas, porque eu sou filho do rei. Mas o reino de Deus, o reino de Jesus, ele é um reino visível.
ser expresso através de abundância, através de fartura, através das coisas que nos dão prazer. Mas a verdade é que, apesar de nós termos direito sim, mas nós precisamos também nos embasar naquilo que o apóstolo Paulo disse, né? Que esse mesmo apóstolo que disse que o reino não é comida nem bebida, ele diz assim, olha, eu já aprendi a contentar com o que tenho. Eu sei ter fartura, mas também sei padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando de fato nós somos um cidadão desse reino, quando nós somos súditos do reino de Deus, quando nós somos servidores desse Rei Jesus, nós saberemos passar por tudo, porque Ele também passou. Ele teve fome, Ele teve dor, Ele teve tristeza, Ele teve amargura, Ele sentiu solidão. Então, se com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. O problema é que muitas pessoas querem participar da glória desse reino, mas não querem participar das aflições também desse reino. Um dia nós participaremos da glória com Ele, mas nós temos que aprender também a sofrer com Cristo. E a grande verdade é que nós temos que todos os dias aprender a tomar a nossa cruz, a negar a nós mesmos e a seguir esse Rei. Né? Tomar a cruz é abraçar esse reino, mesmo com todos os problemas e com todas as dificuldades. Mesmo que a gente chore, a gente tenha essa certeza de que serve ao Rei e que nós fazemos parte desse reino sim. Mas um dia nós estaremos com esse Rei na glória, participando da sua majestade, das grandiosidades, nós estaremos sentados à mesa dele, mas é necessário que a gente passe por muitas lutas e aflições desse mundo. Um dia nós estaremos no banquete, um dia nós estaremos na eternidade, mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que saber passar por todas as fases, por todos os momentos, por todas as circunstâncias que são inerentes ao ser humano. Diz Paulo que o reino é justiça. Esse reino de Deus se manifesta com justiça, porque o seu rei, ele é justo. E quando nós sabemos que esse rei é filho do Deus justo, nós pensamos nos atributos de Deus, os atributos morais. Deus é amor, Deus é santidade e Deus também é justiça. Muitos acham que podem viver uma vida de qualquer maneira nesse reino, podem viver de qualquer jeito nesse reinado, porque se esquecem que esse rei é amor, mas ele também é justiça. E os mistérios desse reino, os mistérios desse rei são para os íntimos. Jesus fala em Lucas 8:10 que o segredo do Senhor é para os seus íntimos, os mistérios do Senhor. Então só os íntimos do rei pregam o reino dele. E a gente pensa assim, mas como pregar o reino de Deus? Sendo íntimo dele, tendo intimidade, tendo comunhão, participando dia a dia da presença do Rei, ouvindo do Rei os mistérios do seu reino, são muitos, né? Muitas pessoas não conseguem entender, mas Jesus disse para os seus discípulos que somente a eles, os seus seguidores, os seus íntimos, era dado a saber os mistérios do reino, e para os outros que não eram íntimos, ele falava por parábolas. E nesse tempo muitos não conseguem entender o tempo do reinado da justiça. Eu tenho visto Deus manifestando a sua justiça em todos os lugares, né? E a palavra diz que nos últimos tempos o juízo começaria pela casa de Deus, ou seja, começaria por nós, seus servos. Se Deus tem feito justiça primeiro em nós e através de nós, não diremos os outros que não servem. Mas é necessário que a gente seja o exemplo. Então Deus tem feito justiça, tem revelado a sua face de justiça, tem revelado o seu caráter de justiça em nosso meio. E o que fazem os súditos desse rei? O que fazem aqueles que pertencem a esse reinado? Jesus disse que os que manifestam seu reino aqui na terra, eles iriam curar os enfermos físicos ou da alma. Lucas 9:2, né? Nós iríamos manifestar esse reino, levando a cura. Pena que muitos se preocupam só com a cura física e
conseguem adorá-lo mesmo diante da enfermidade, mesmo diante da doença. E eu tenho dito, eu falo para alguns que a adoração é um estilo de vida. Jesus disse o seguinte, vem a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é do mais profundo do nosso ser. A adoração a esse Rei, não por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele dá, mas principalmente por aquilo que Ele é para nós. Ele é paz, Ele é justiça e Ele é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E em Jesus nós podemos encontrar essa alegria mesmo em meio aos momentos de dor, porque o reino de Deus é um reino de alegria. E essa alegria é um fruto do Espírito dele. Quando nós entramos no seu reino a partir do arrependimento, a partir do novo nascimento, nós passamos a ter o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito, ele manifesta em nós a alegria de Deus. O que nós precisamos para pregar o reino de Deus? Se Ele é Rei, se Ele é grandioso, se Ele é majestoso, se Ele é o Todo-Poderoso, muitas pessoas inventam, situações, acham que tem que ir para uma televisão, uma grande rede, acham que precisam de grandes tecnologias, mas a verdade é que esse reino que foi instaurado através de Jesus há 2000 anos atrás, ele não precisa de muitas coisas não. E na verdade, Jesus ele disse para nós lá em Lucas 9, no capítulo 9, no versículo 3 de Lucas, ele diz o seguinte: quando vocês saírem para pregar esse reino, não leveis nada. Não leveis nada. Exatamente isso que você está ouvindo. Você não precisa de nada. Mas eu não preciso ter conhecimento. O conhecimento é bom, mas você precisa do Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes as pessoas têm conhecimento. Muitas vezes as pessoas têm uma capacidade humana incrível, através da ciência, a sabedoria humana. Mas na verdade Paulo disse para nós: eu não fui até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Como você vê, a manifestação do reino não é com coisas visíveis, a manifestação do reino não é comida, não é bebida, e a manifestação do reino não são palavras persuasivas de sabedoria humana. Porque eu poderia chegar aqui e falar coisas lindas, maravilhosas, cheias de conhecimento e não convencer ninguém. Mas quando a gente vem com o espírito de poder, Jesus disse que é esse espírito que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Só Jesus pode convencer a gente do quanto nós precisamos ser justos, o quanto nós precisamos ser pregoeiros de justiça. E Jesus disse: olha, vocês não vão levar bordão. No sentido figurado, entre vários outros sentidos, significado dessa palavra, mas eu quero usar o sentido figurado. Bordão é algo ou alguém que presta ajuda, amparo ou socorro. Ou seja, quando você vai pregar esse reino, você não precisa de ninguém, você só precisa de Jesus, você só precisa do Espírito Santo de Deus. E nos nossos dias, como muitas pessoas ficam presas, ficam limitadas, deixam de pregar esse reino de paz, de justiça, de amor, de misericórdia, de graça, porque não tem uma autoridade espiritual sobre elas. E eu te digo, que autoridade humana alguém precisa para pregar o Evangelho, para pregar esse reino? Não precisa de ninguém. A única autoridade que nós precisamos foi dada por Jesus, pois ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e pregai o Evangelho do reino a toda criatura. Ide. Que autoridade maior do que essa? Esse que tem todo o poder, o dono do reino, o Senhor do reino, o soberano, o eterno, maravilhoso, majestoso, Deus forte, o príncipe da paz. Foi ele quem disse: ide e pregai a toda criatura. E é na autoridade do nome desse príncipe, na autoridade do nome desse rei, que nós vamos pregar o Evangelho a toda criatura. Dentro da sua casa, na sua vizinhança, na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo, na autoridade do nome desse rei. Você não precisa de autoridade maior, você não precisa de aval maior,
Você não precisa de suporte melhor do que o Espírito Santo de Deus. É Ele quem te capacita, é Ele quem te usa, é Ele quem coloca as palavras na tua boca. Vocês não vão precisar de nada, nem de bordão, nem de socorro, nem de ajuda, nem de amparo humano, mas diga: o Senhor é o meu ajudador. E o que me poderá fazer o homem? Como disse o salmista, você vai no nome dele, você tem compromisso com ele e ele cumpre aquilo que ele disse, que você, no nome dele, no nome desse rei, você vai pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada lhe fará dano, porque o rei te ordenou, e se ele te mandou, ele garante que a vitória é certa, ele garante que você vai pescar muitas almas para esse reino, porque nós não somos chamados para pescar peixe, nós estamos aqui, ó, na praia. Com certeza muitos entram no mar adentro para pescar peixe, mas nós fomos chamados para ser pescadores de alma. Você tem sido um pescador de alma desse rei? É isso que ele quer, é isso que ele deseja, é isso que ele espera de você, que você seja um pescador, que você seja um pregador de paz, você seja um anunciador de boas novas, que você leve alegria e que você possa manifestar a justiça de Deus aqui na terra. Deus não compactua com a injustiça. Você não vai precisar levar alforje, bolsa para transportar nada, você não vai precisar de nenhum objeto, de nenhum apetrecho, você não vai precisar de pão, porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muitas pessoas, por causa do pão que perece, muitas pessoas, por causa das necessidades físicas, deixam de fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos, porque eu não tenho condição, porque eu não tenho como, eu não tenho maneira, eu não tenho meios. Hoje nós temos, olha a internet, olha o celular, nós podemos manifestar esse reino e nós não precisamos de nada, nós não precisamos de dinheiro. Jesus disse aí no capítulo 9 de Lucas: vocês não precisam de dinheiro, por quê? De graça recebestes e de graça dai. Eu sou contra, eu repudio, eu não aceito esse evangelho da prosperidade, porque esse evangelho não é aquilo que Jesus ensinou. Muitos que vão no nome dele pedindo dinheiro, muitos que vão no nome dele extorquindo as pessoas, muitas pessoas que vão usando a palavra dele, distorcendo em seu benefício. E a palavra diz que nos nossos dias, nos últimos dias, muitos fariam das ovelhas um negócio por amor ao dinheiro. São os falsos mestres, os falsos profetas. E eu digo, esse reino não tem conivência alguma, esse reino não compactua com os homens que têm amor ao dinheiro e fazem das pessoas um meio de enriquecimento ilícito. E assim muitos estão envergonhando o rei. Jesus, o rei da glória, não tem compromisso com esses homens. E nós sabemos que ele também disse que nós não vamos precisar de duas túnicas, ou seja, a preocupação com a roupa. Vai, em nome de Jesus, prega esse reino e Deus suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele há de suprir todas as nossas necessidades, você pode crer nisso. Esse reino é um reino ilimitado. 1 Timóteo 1,17 diz que é o reino imortal, invisível. Esse reino que tem um rei que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. E diante desse rei da glória, rei de justiça, rei da paz, rei de misericórdia, só diante dele os seus súditos devem se dobrar. Se alguém tenta te impedir, se alguém tenta te calar, não permita que isso aconteça, só se prostre diante do rei da glória, porque um dia vai fazer todo sentido, um dia vai fazer todo sentido e você vai entender por que você passa tantas coisas por pregar esse reino. Se o reino dele não é de comida, não é de bebida, mas o reino dele é paz, justiça e alegria, nós somos os pregoeiros da justiça, nós somos os pregadores da última hora. Eu e você somos chamados a pregar a justiça de Deus, porque quando esse rei voltar, ele vai fazer separação entre aqueles que foram fiéis ao seu reino, entre aqueles que foram submissos à sua vontade como soberano,
e ele vai separar, diz a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, de 31 a 46, ele vai separar e vai colocar os bodes separados das ovelhas. Ele vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. E aos da direita ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e foram me visitar, estava enfermo e foste me ver. E os súditos desse rei vão perguntar: mas Senhor, quando nós estivemos nessa situação e quando nós fizemos isto para o Senhor? E o rei vai dizer para eles: olha só, quando vocês fizeram um desses pequeninos, quando vocês socorreram os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, foi a mim que vocês fizeram. Então venham, porque o reino de vocês é de vocês por direito. O reino é herança preparada para vocês. E ele vai dizer também, infelizmente, aos da sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque vocês fizeram o oposto. Eu tive fome e não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. E vai por aí afora. E infelizmente muitos estarão no lago que arde com fogo e enxofre, vão ranger os dentes e vão estar ali separados toda a eternidade desse rei e amargarão eternamente por não terem sido submissos e praticantes do reinado de justiça e não se submeteram ao Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei, para que entre o Rei da Glória. Não há limite para esse rei, não há limite para esse reinado. Então não limite o poder de Deus na sua vida. O reino de Deus, ele é tomado à força. Vá à frente, conquiste, avance, mas nunca se cale diante da injustiça, porque Deus não terá por inocente aquele que perverte o direito do órfão e das viúvas e de todos os necessitados. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a cada momento a gente possa se curvar em adoração, rendição e submissão ao Rei da Glória. Fiquem na paz e que Deus abençoe a todos.